Hoje é a quinta mensagem da campanha pela família de joelhos. E vamos combinar uma coisa: tem algo melhor do que a família? Só Jesus, né? Só Jesus na família. A família é muito bom, mas há muitas famílias que não vivem em harmonia. O marido está brigado com a esposa há anos, não se perdoam. Filhos também têm as suas pendengas, os seus problemas, as suas diferenças. Apesar de haver amor na família, há muitas famílias que não se entendem. E eu quero hoje lhes falar sobre um tema muito importante, que é relegado com uma importância muito menor, que é o papel do pai na família. A gente sabe muito bem que as mães são extraordinárias. Na maior parte dos casamentos, é a mãe quem exerce aquela figura forte, de amor, de ensino, de se sacrificar, de fazer. Isso é tão forte na vida das mães, que até entre os animais. Os machos, muitas vezes, eles simplesmente são usados para procriar, mas quem cuida da cria é a mãe. O macho vai embora e deixa a mãe cuidando, e dependendo da raça, né? Os machos são capazes até de matar os seus próprios filhos. Mas Deus criou a família, e na família concebida por Deus, cada um tem o seu papel. A razão de eu hoje pregar a respeito disso é porque as mulheres naturalmente são muito mais assertivas, são muito mais presentes, seja por uma questão da sociedade. Muitos maridos abandonam as suas famílias e deixam os filhos com as mães, mas a verdade é que no mundo inteiro as mães são muito importantes, e elas, na maioria das vezes, jamais abandonam os seus filhos e o seu papel. Mas os homens não. Os homens, mais do que nunca na sociedade, estão cada vez mais retrocedendo do seu papel e, portanto, perdendo a sua importância. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que esta é a razão de muitos males. Eu estou lendo um livro, comecei esta semana que passou. O livro se chama assim: A Estranha Morte da Europa. É um sociólogo ateu explicando a razão por que a Europa está morrendo enquanto cultura. E ele diz então que a sociedade europeia foi fundamentada em cima do cristianismo, e com o abandono do cristianismo, o que veio como consequência natural, os pais abrindo mão dos seus papéis, das suas responsabilidades. E sabe quem está crescendo absurdamente na Europa? O Islã. E vocês sabem por quê? Porque o Islã é uma religião de paz. A autoridade espiritual no Islã está sobre os pais. O mesmo se dá no judaísmo, e o mesmo se dá no cristianismo. Por isso hoje eu quero falar a todos os pais que estão aqui. Vou pedir que você fique de pé, por favor. Eu fico muito feliz quando eu vejo muitos pais assim, porque tem muitas igrejas que só tem mulheres. Mas essa igreja é diferente. Essa igreja, o pai é pai, e se não é ainda, vai ser, em nome de Jesus. Mas a palavra que eu vou pregar não é só para os pais, é para as mães, é para os filhos. Podem sentar, queridos, porque nesta dinâmica o papel de cada um é fundamental. Mas hoje a minha palavra é para você. E tem alguns aqui que ainda não tiveram o privilégio de ser pais. Deus ainda pode fazer esse milagre. Tem outros que não tiveram filhos
porque não se casaram. Mas eu quero declarar que você pode ser um pai espiritual e exercer este papel do ponto de vista espiritual. O papel de Deus para o homem, queridos, é o papel do sacerdote. Na palavra de Deus, o sacerdote da casa era o pai e não a mãe. E a razão disso é porque em volta do sacerdócio estava o ministério do ensino. E toda a minha palavra hoje, as digressões que eu vou fazer, os aprofundamentos, as reflexões, estão ligadas diretamente do papel do pai no ensino. Na prática, quem é que conta as histórias para os filhos? É o pai ou a mãe? A mãe. Na prática, quem ensina os filhos a orar? É o pai ou a mãe? A mãe. E eu quero lhes dizer hoje, meus queridos, que ainda que a importância da mãe seja capital, seja gigantesca, a importância do pai na liderança e na condução espiritual é fundamental para o equilíbrio da família. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: essa palavra é para você hoje. Então eu quero começar fazendo a seguinte afirmação: o pai precisa, diga precisa, ensinar os seus filhos. E aqui eu quero dividir sobre o ensino, eu quero falar sobre 3 palavras diferentes que nós encontramos na Escritura. Diga instrução, ensino e treinamento. Estas 3 palavras, elas são complementares, tá? A primeira palavra é instrução, está lá em Provérbios 4, versos de 1 a 4. Ouvi, filhos, a instrução do pai. De quem? E estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. A segunda palavra aqui. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Na Bíblia a palavra instrução significa o conteúdo do ensinamento. Então instruir literalmente é partilhar conhecimento. Você ensinar a Bíblia significa você ler um versículo para o seu filho, incentivá-lo a decorar. O conteúdo tem a ver com a instrução, tá? E a Bíblia deixa claro aqui a importância da instrução. A segunda palavra é a palavra ensino. Pastor, mas qual a diferença de instrução para o ensino? O ensino é o conteúdo praticizado. Você não ensina só de maneira formal, você ensina de maneira informal, por exemplos. E na palavra de Deus, esta palavra ensino que eu li aqui, né, quando diz: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Sabe qual é a palavra no hebraico? Torá. E muita gente pensa que Torá é lei. Não, Torá não é lei, Torá é ensinamento. Mas a Torá, ela não deve ser só conhecida intelectualmente, ela precisa ser conhecida experimentalmente. Agora, o que é interessante no texto de Provérbios 4, quem está escrevendo aqui é o rei Salomão. Quem foi o pai de Salomão? Davi. E olha o que ele diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai. De quem que ele está falando? De Davi. Tenro e único diante de minha mãe. Então ele, o meu pai, me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Queridos, o rei Davi era um homem cheio de afazeres. Ele era rei de Israel. E no entanto, ele pegava o seu piazinho pela mão e dizia assim: vem cá que eu vou te ensinar a conhecer a Deus. Davi certamente
reconheceu que em relação aos outros filhos, ele não foi um bom pai, ele não os ensinou direito. Mas com Salomão foi diferente. Salomão estava sempre perto dele e ele partilhava não só da instrução, do conteúdo da palavra, mas contava as experiências de vida. Certamente falava como ele venceu Golias, como Deus o livrou, partilhava da sua fé com Salomão. Então, pais, essa é a tua tarefa. Você quer que o seu filho seja crente? Vocês sabem que está provado que em famílias onde o pai não é cristão, os filhos, homens, não vão para a igreja. As filhas mulheres muitas vezes recebem a influência da mãe e vão, mas os filhos não vão, porque se não é importante para o meu pai, então não é importante para mim. Quantos aqui querem os seus filhos na casa do Senhor? Então ensine-os no caminho que devem andar. Assuma a tua posição. Às vezes o pai ele é mais fechado, ele é mais tímido. Não importa. Deus não está dando esta tarefa para o mais loquaz, para o mais verborrágico, para o mais falante. Ele está dando para o varão que ele escolheu para ser sacerdote na sua casa. E esse sacerdote é o homem da casa. Amém, igreja? Pode aplaudir. A terceira palavra, então diga assim: instrução, diga conteúdo, diga ensinamento, a prática do conteúdo. E a terceira palavra é treinamento. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa palavra aqui, ensina, não é a mesma palavra de lá, foi mal traduzido. A palavra é treina, hanak no hebraico é literalmente treina. E a prova disso é que o treinamento começa quando ele nasce e até a vida madura, a vida de adulto. Aqui claramente está falando de tutoria, do pai pegar o menino pela mão e dizer: caminha comigo que eu vou te ensinar a ser crente, pela vida inteira. Infelizmente hoje os pais abrem mão da sua tutela, abrem mão da sua autoridade espiritual, entregam para as mães. Geralmente as mães são as mais crentes, são as mais espirituais. Os pais se preocupam simplesmente em trazer a provisão financeira. Mas se você não mostrar para o teu filho o que é ser um homem temente a Deus, ele não o será. Principalmente os filhos homens. Vocês sabem que os pedagogos dizem que a mãe dá segurança emocional para a criança. Quando uma mãe carrega um filho, ela carrega voltada para si, não é? O pai, ele apresenta o mundo. Geralmente ele coloca no cangote aqui e ele mostra o mundo. E é muito comum você ver filhos seguindo a carreira dos pais. É muito comum o pai introduzir a visão ideológica, a visão religiosa, espiritual para os seus filhos. Então, se você entende que o cristianismo é fundamental para que ele seja bem sucedido em tudo, você tem que ser crente primeiro que ele, e você tem que treiná-lo para ser crente. E quando você fala de treinamento, tem duas coisas que você precisa entender. Diga responsabilidade e diga disciplina. Não existe treinamento sem essas duas coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui fácil. Quando seu filho é criança, às vezes ele não quer a igreja, né? Ele não quer acordar cedo, ele não quer deixar de jogar o videogame. Se você quer treiná-lo, ele tem que aprender que a igreja não é uma escolha, vou porque eu estou afim, é uma responsabilidade, é dia do Senhor. Você não é responsável com o dia que você vai para o seu trabalho, para a sua escola. A mesma coisa deve ser com o Senhor. Aliás, para Deus tem que ser maior a responsabilidade, porque se você não for responsável e não ensiná-lo na responsabilidade, ele não vai valorizar. A segunda coisa é disciplina. Ninguém se torna expert em nada sem anos de disciplina. A Olga está aí? Cadê a Olga?
Está vendo aquela moça bonita ali atrás? Olha, a Olga é pianista oficial da OSESP, a melhor orquestra do Brasil. Tem gente que é tocador de piano, como eu, e tem gente que é pianista. Se ela tocar Atirei o Pau no Gato, você fala, uau, não esbarra, não toca em nada. A sonoridade, a sensibilidade são anos de estudo, até hoje. Quantas horas você estuda hoje, Olga, por dia? 5 a 7 horas por dia. Isso é disciplina. Eu toco de 5 a 7 minutos. Por isso eu sou um tocador, ele é uma pianista. Se você não entender que treinamento envolve disciplina e responsabilidade, jamais os teus filhos crescerão como homens e mulheres tementes a Deus. Deus será relegado a um quarto, quinto plano da sua vida. E a Bíblia diz, treina o menino no caminho que deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. Aquilo foi introjetado, aquilo foi inculcado na cabeça do indivíduo. Aquilo é o que ele é parte do que ele é, da sua essência, das suas convicções mais profundas. Por isso que é importante pegar o menino desde a tenridade, porque a fé foi introjetada, e principalmente pelo pai, que é um modelo, que é o seu líder espiritual. A segunda reflexão que eu quero falar sobre o pai, sobre o papel do pai, nós já sabemos que o pai é o responsável pelo ensino e não a mãe. A segunda reflexão é o currículo. O que o pai precisa ensinar para os seus filhos? No que diz respeito à visão de fé, de moral, de ética. A primeira coisa, o pai tem que ensinar a palavra de Deus. Provérbios 4:4, Salomão está lembrando de Davi ensinando a Torá para ele. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. As palavras que Davi estava dizendo para Salomão era a Torá, era a Bíblia. Guarda os meus mandamentos, os mandamentos da Bíblia, e vive. Ainda hoje em Israel, vocês sabem que tem uma cerimônia, é um ritual de passagem chamado de Bar Mitzvah. Bar é filho e Mitzvah é mandamento. O menino judeu, quando atinge os 13 anos, ele vai pela primeira vez ler a Torá em público. E ele aprende a ler o hebraico, a pronunciar direito, diretamente dos homens, dos sacerdotes, com a tutela do seu pai. Se você quer que o seu filho seja cristão, viva como cristão, você tem que ser primeiro. E aqui eu quero fazer um parêntese. Graças a Deus pelas mulheres incansáveis, porque tem muito filho de crente cujos pais estão no mundo, mas os filhos são crentes. Por quê? Por causa da tarefa, do trabalho extraordinário das mulheres. Mas elas estão fazendo muitas vezes o papel pelos dois, papel de mãe e de pai, numa sociedade em que o homem assume a sua posição e a sua responsabilidade. É diferente na vida dos filhos. O pai, a segunda coisa que um pai deve ensinar para os seus filhos é serem trabalhadores. Provérbios 10:5 diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, cega significa colheita, é filho que envergonha. Dentro dessa visão de trabalho, nesse versículo aqui a gente tem 3 áreas abordadas diferentemente. Diga, em primeiro lugar, preparação. Em segundo lugar, oportunidade. Em terceiro lugar, trabalho. Aqui o contexto, queridos, é o contexto da colheita. Israel era uma nação agrícola. Eles viviam da agricultura. Eles plantavam, eles criavam gado, criavam ovelhas, criavam cabras. Mas todas as festas eram festas em torno das colheitas. E lá não é que nem no Brasil que chove sempre.
Lá chove especificamente em duas épocas: no inverno, preparando para, a primavera, e no outono. Então as colheitas acontecem sempre em torno de março e abril, e setembro e outubro. Ora, o texto está dizendo, começa dizendo o quê? O que ajunta no verão. Diga verão. Vamos lembrar das 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. A primavera era tempo da colheita da cevada. Eles colhiam tudo. Quando chegava o verão, era uma entre-safra. Não tinha mais colheita. E o que o texto está dizendo? Que o indivíduo, no verão, quando não tinha mais colheita, eles já tinham negociado, vendido os grãos. O que eles tinham que fazer? Ajuntar. Você quer que o seu filho seja próspero? Quantos aqui querem que o seu filho seja próspero? Você vai ter que ensiná-los a poupar, a guardar. O conceito de guardar, porque, querido, quem não guarda, não tem. A Bíblia compara a formiga e a cigarra. Diz que a cigarra fica só cantando, e a formiga trabalha muito, e amealha e armazena para quê? Para o tempo em que não terá colheita. Então, literalmente, neste período de entre safra, as pessoas estavam com dinheiro na mão, e alguns podiam gastar tudo que tinham. E a Bíblia diz que o pai tem que ensinar o filho a fazer uma poupança. Você ganhou o seu salário, não importa quanto ele seja, tire a primeira porção para Deus, que é dele, o dízimo. Separe uma parte para poupar. Não gaste tudo, porque tem época que você ganha, tem época que você não ganha. E aquele que guarda, que poupa, vai ter no momento difícil. É isso que a Bíblia está dizendo. O que ajunta no verão é filho sábio. Mas, que diz o resto? O que dorme na colheita é filho que envergonha. Na hora da colheita é hora de mais trabalho, irmãos. Por quê? Porque está lá, os grãos estão lá. Se não tiver alguém que colha, os grãos vão se perder. Então é hora de trabalho, porque primeiro você trabalha para colher. Depois que você colheu, você tem que ir negociar, vender o grão. Então é um tempo de muito trabalho. E eu quero dizer para você que antigamente, até na época dos meus pais, os homens eram os provedores das casas. Sim ou não? Mas de um tempo para cá, a mulherada está estudando mais do que os homens. Os homens, na época da escola, e eu aqui faço uma meia-culpa porque eu era assim, ficam bagunçando, tirando pelo de quem é estudioso. Ah, na época era CDF, hoje é nerd. Tem algum nome mais up-to-date aí? Ou seja, as meninas estão ralando, estudando, se formando, fazendo pós-graduação, e aí começam a ocupar postos de liderança acima dos homens. E os homens, queridos, vou casar com uma menina inteligente, uma menina boa, que está ganhando dinheiro, e aí eu não preciso trabalhar muito. Folgado. Folgado. Você não será uma pessoa assim, admirada pelos seus filhos. Eu não estou dizendo que Deus não dê oportunidade para a mulher dividir as lutas da provisão. Claro que dá. E eu não estou dizendo que não haja momentos em que o homem não consegue prover por circunstâncias. Mas, querido, se você passa a tua vida inteira sem ser o provedor, então o erro está em você. E se você quer ser um bom mestre para o seu filho, você tem que ensiná-lo a ser trabalhador. Porque, querido, não importa o que você faça, não importa o ramo da tua vida, se você for excelente no que faz, não faltará portas abertas para a tua vida. Glória a Deus. Eu tenho uma filha só, é meu tesouro, meu e da Lília. Eu dizia para ela: 3 qualidades eu não abro mão da pessoa com quem você vai se casar. A primeira tem que ser temente a Deus, porque quem não teme a Deus não vai ser fiel a você. A segunda tem que ser trabalhador, porque eu não vou criar uma princesa para sustentar vagabundo. Tem que ser trabalhador.
Camarada que acorda 10 horas da manhã e fala: por que Deus não me abençoa, não abre uma porta? Não vai abrir, meu querido. Você está desempregado, você primeiro tem que se habilitar. Você tem que procurar crescer na tua área, na tua profissão. Agora, você tem que ser um indivíduo que não se submete às dificuldades. Tem dificuldades? Continue batendo. Bater e abrir-se-vos-á. Uma hora uma porta vai se abrir. Faça-se importante, faça-se necessário. Lute para que a porta se abra. E os seus filhos vão te ver e vão dizer: glória a Deus, meu pai é um homem trabalhador. Amém? Preparação, oportunidade. A época da colheita era a época da oportunidade. O indivíduo ia pegar os grãos e tinha que sair para fazer negócios. Quantos aqui querem prosperar? Sabe qual é o grande problema dos crentes em relação à prosperidade? Crente acha que prosperidade é pecado. Pergunta para um judeu se ele acha que prosperidade é pecado. Prosperidade é resultado do seu trabalho. Querido, você pode não saber, mas na Bíblia, a visão de um homem próspero é um homem que prospera em todas as áreas. Na sua vida espiritual, na sua vida familiar e na sua vida profissional também. E Deus tem isso para você, varão, não só para tua mulher. Deus quer que você seja próspero em tudo que você faz. Então busque oportunidades. Saiba. No inglês tem uma expressão que fala assim: seize the time. É literalmente: prenda o tempo. Não perca a oportunidade. Quando o cavalo passar arriado, pegue. Não espere o próximo que talvez não passe. Oportunidade é isso. Deus me deu um tempo de colheita, eu tenho que pegar aquela colheita e ir atrás dos negócios que eu vou fazer. E a Bíblia diz aqui que o filho que trabalha na cega, ele honra, mas o que dorme no momento da colheita é filho que envergonha. E a terceira palavra dentro deste ensinamento é trabalho mesmo. Uma vez que terminava o processo da colheita, vinha o quê? O tempo de começar a trabalhar de novo. Arar o campo, tirar todas as ervas daninhas, plantar semente, e para isso você tinha que ter guardado o suficiente para passar o período da entre safra. Muito trabalho. Diga para a pessoa do teu lado: não existe prosperidade permanente se não houver trabalho. Aqui eu quero fazer uma digressão até sociológica, porque hoje no mundo o capitalismo é visto como um demônio. Ninguém tem coragem de dizer que é capitalista, porque o socialismo foi tomando cada vez mais espaço. E hoje as pessoas que, principalmente no Brasil, pessoas que ganham muito dinheiro e que prosperam, ou são vistas como ladrões ou como sortudos, nunca como pessoas que trabalharam muito e fizeram por merecer. Se você não entender o princípio do capitalismo, quem trabalha ganha, quem trabalha bem ganha mais. Esse negócio de dizer igualdade, queridos, não é igualdade. Se você tem que ser defendido por um advogado, você vai pegar um de porta de cadeia e vai pegar um cara que é fera. Quem que você vai querer para te defender? O fera. Quem custa mais? O fera. Então é importante que você saiba que na vida o sucesso só acontece quando você se esmera muito. Ser trabalhador é o principal exemplo que um pai tem que dar, de ser um homem que teme a Deus, que vive integramente, mas um homem que trabalha, e trabalha muito. Então, jovens, vocês que ainda não se casaram, vocês sabem que quando Deus criou o homem, antes de ele dar a mulher para o homem, ele deu o lugar onde ele ia viver, que é o Éden. E o Éden fala da presença de Deus. A segunda coisa que Deus deu para Adão foi um trabalho, não foi uma mulher. Então, como Deus é sábio, o indivíduo, onde está pronto de ter uma mulher, ele tem que ter um trabalho. Por isso que eu falei para a Érica: tem que ser temente a Deus, tem que ser trabalhador e tem que honrar a família.
Porque quem não honra pai e mãe não vai honrar a esposa. Eu sempre disse isso para ela. Graças a Deus ele me deu um genro que tem as três coisas. Honra a Deus, é muito trabalhador, trabalha desde os 13 anos, trabalhava com o pai, e também é um filho honrado. Os pais falam que ele é muito honrado, obediente, sempre honrou muito os pais. Este é o segredo. É isso que você deve ensinar. E se na igreja nós tivermos homens assim, as mulheres serão abençoadas, e elas não terão que carregar os pianos serão carregados por ombros mais fortes, e elas serão responsáveis por dar o amor, por dar o brilhantismo, a criatividade que a mulher tem como ninguém. Provérbios 29:17 nos fala da terceira coisa que um pai tem que ensinar para o seu filho. Provérbios 29:17 diz assim: corrige, diga corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Hoje nós vivemos num tempo em que não se pode mais fazer correção física, virou crime. Mas dentro da sua casa você sabe o que deve ser feito. Agora, a tarefa de corrigir o filho é o pai mais do que a mãe. Na prática, ambos fazem isso. Mas corrigir dá trabalho, porque criança erra mesmo. Você ensina ali, erra de novo. Ensina, erra de novo. Mas você vai treinando, você vai corrigindo, você vai limitando. Os psicólogos hoje dizem que o problema maior que você pode introduzir na vida de uma criança é não lhe dar limites. Criança sem limite vira monstro. Hoje as crianças batem na cara dos pais, gritam, afrontam os pais e são capazes de matar os pais. Por quê? Porque não tiveram limite. A Bíblia diz: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Sem correção vai haver ruína. Agora, a correção tem que ser feita a partir do exemplo. Não adianta você dizer para o teu filho fazer uma coisa que você não faz, porque eles aprendem mais por imitação do que por ideologia. Não adianta você dizer para o seu filho fazer isso e você faz diferente. Provérbios 13:22 diz assim, e esse texto é muito interessante: o homem de bem, digo homem de bem, deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esse versículo aqui, ele é tão rico, irmãos, porque ele tem princípios espirituais, mas tem princípios também ideológicos. Para que você entenda esses dois versos, ou esse verso com duas linhas, você precisa compreender uma coisa: a poesia hebraica, ela é feita sempre ou de paralelismo ou de contradições. Então, quando Deus quer ensinar alguma coisa na poesia hebraica, Ele faz uma frase e a seguinte, ou ela vai ser igual à primeira, dita de uma forma diferente, ou ela vai ser contrária. E aqui nesta, deixa o texto lá. Quem é o sujeito da frase? Diga o homem. A primeira linha diz o homem, na segunda diz o pecador. Então a gente vê que é uma contradição. De um lado é o homem de bem, do outro lado é o pecador. O predicado, o objeto desta frase diz: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. O que ele está dizendo aqui? Que o homem de bem deixa herança para quem? Para os netos. O que a Bíblia está ensinando? Que você tem que pular uma geração? Não. É que ele vai deixar tanta herança que vai dar para os filhos e para os netos. Isso é promessa da palavra de Deus. Agora, não pense você que na visão da Bíblia, o homem de bem é aquele que fica olhando para o céu e dizendo: desça bênção e favor por osmose. Não, meu irmão. A igreja primitiva, principalmente a igreja de Tessalônica, elas estavam acreditando na volta de Jesus e as pessoas estavam parando de trabalhar. Elas iam para os montes e ficavam lá. Vem Jesus. Paravam de trabalhar, não tinham comida. Na hora de comer, batia na porta dos irmãos e falava: tem um ranguinho aí? E foi criando um problema. Paulo falou: quem não trabalhar, não come.
Então o homem de bem na Bíblia, ele é cristão, ele é temente a Deus, mas ele é muito trabalhador, ele é responsável, ele tem uma família sólida, mas ele é o exemplo. Pode olhar a família de alguém que anda no Senhor, é uma família que anda em integridade, que anda segundo os princípios de Deus, e ela prospera. Nem todo mundo vai ser rico, a Bíblia não diz que todos vão ser ricos, mas a Bíblia diz que todos vão ter abundância. Todos vão ter o suficiente para viver abundantemente. Isso é uma somatória da graça e do favor de Deus para quem anda na palavra, somado a quê? Ao trabalho. Quantos aqui estão desempregados? Pode ficar de pé, não tenha medo. Eu quero orar por você. Quando a gente fica desempregado, a gente fica com uma sensação de vergonha. Não tenham isso. Aproveitem o tempo para se prepararem. Deus te deu inteligência, te deu saúde, capacidade. Se você andar na graça de Deus, Ele vai te mostrar qual é a área, qual é o teu assignment, qual que é a tua missão, qual é o teu chamado. E você encontrando o teu chamado, você vai prosperar. Não importa as dificuldades da nação. Amém? Pode se sentar. Aproveite este tempo para se preparar. Busque a Deus, ore ao Senhor. Pai, me mostra qual é a área. Porque uma pessoa enriquece, irmãos, quando ela fornece para o mercado aquilo que o mercado necessita. Se você quiser andar na correnteza, você vai ser mais um. Mas se você tiver algo para dar que ninguém tem, você será próspero. As pessoas virão até você para desejar e querer e comprar o que você tem para dar. O que está faltando nos homens desta geração, principalmente dessa geração, porque você pegar a idade do meu pai para cima, é tudo gente trabalhadora, tudo gente que, se tivesse sem prover na sua casa, ia se sentir o homem mais envergonhado do mundo. Hoje não, hoje os homens falam, glória a Deus, minha mulher tem um empregão, assim eu tenho mais tempo para orar. Tudo errado. Você tem que orar a Deus, eu quero que o Senhor abra uma grande porta para mim, para que eu possa glorificar o teu nome e passar para os meus filhos a integridade, a dignidade de homem, de varão, de sacerdote que o Senhor tem para a minha vida. Amém? E a terceira parte da minha palavra: quais são os resultados desse ensino? Quando o homem aceita a responsabilidade e a missão de ser o sacerdote na sua casa. Provérbios 15:20 diz que ele vai experimentar a alegria de ter um filho sábio. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Para que um filho se torne sábio, ele tem que ter sido instruído no conhecimento e na sabedoria. E conhecimento é literalmente você deter o conhecimento de algo, mas sabedoria é a aplicação daquele conhecimento. Como isso se aplica na minha vida do dia a dia? A gente sabe, pode saber versículos inteiros da palavra, mas quando chega na hora, por exemplo, de você ser atacado por uma pessoa que te cruza no trânsito, ou por alguém que diz uma palavra atravessada para você, todo homem que é homem tem vontade de ir na goela. Mas a Bíblia diz que o homem que controla a sua têmpera domina uma cidade. Durante anos da minha vida, irmãos, os meus testemunhos eram de quê? De que pessoa me fechou e eu fui atrás para bater. Eu podia saber muito da Bíblia, mas eu não era sábio. A partir do momento que eu falei, não, isso não é atitude de crente, não faço mais isso. Continuo recebendo as fechadas, os xingamentos, os dedos que apresentam, né, a intenção
de macular a vida da senhora minha mãe, que já está no céu. Mas hoje eu sou sábio, eu não respondo mais. E a Bíblia diz que o filho sábio alegra o seu pai. Quantos aqui querem que seus filhos sejam alegria, motivo de alegria para você? Gaste tempo ensinando o varão. Ore com seu filho. Quando ele estiver passando por um momento de dificuldade, que ele tiver vontade só de falar com a mamãe, entre na conversa e fala com o papai também, que eu quero orar por você, eu quero influenciar a tua vida, eu quero te dar conselhos, porque se você fizer assim, os seus filhos te seguirão. Na minha casa, a Lília sempre foi muito intercessora, então ela ensinou a Lília a orar, a Érica a orar. Mas quem ensinou a Érica a ler e escrever fui eu. Quem ensinou a Bíblia para a Érica fui eu. Quando ela chegou na faculdade e que vieram aquelas minhocas e todas aquelas filosofias que subrepticiamente estavam levando a minha filha para a falta de fé, eu tinha altos paus intelectuais com ela. Por quê? Porque eu não abri mão dela. E passou a fase, hoje ela é uma mulher de Deus. E hoje eu, quando vejo o meu neto sendo criado, meu genro ensinando ele a decorar versículo. Outro dia o Ramon me mandou um filmezinho, o Enzo falando versículo em inglês decorado. Ele já sabe muitos. E era o pai dele ensinando. Eu glorifico a Deus. A bênção não está sobre na minha segunda geração, vai para a terceira geração. E eu quero terminar essa palavra, querido, dizendo que uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho é a graça de Deus. Mesmo que você, seja por falta de instrução, seja por pecado mesmo, seja por falta de influência positiva nessa direção, nunca tenha feito isso, você nunca tenha sido sacerdote da tua casa. Nunca é tarde para tomar uma decisão. Se você hoje disser assim: Deus, eu quero assumir a minha posição de sacerdote na minha família, Deus vai te abençoar e te dar a oportunidade de ser diferente e ter um resultado diferente na tua família. E eu termino falando para os vovôs. Vocês sabem que hoje a psicologia já entende o papel fundamental do avô. Porque o avô, ele dá para um neto o que um pai não pode dar. Porque um pai, ele tem que corrigir. Se ele não corrigir, o filho vai desviar. O avô não tem que corrigir nada, ele só tem que beijar, amar, abraçar e dizer como eu te amo. Essa é a razão porque o avô, quando ele fala para o neto, nunca vem com filtro de ressentimento. A Érica um dia disse assim para mim: pai, nossa, você é tão doce com Enzo, comigo você era duro. Eu dizia: eu sou doce com Enzo porque vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Eu não preciso educá-lo. O meu ensinamento é por um outro viés. Então, meu querido, você que é vovô, saiba que avô não é só para tomar conta de criança quando o pai vai no cinema. Avô existe para marcar o coração do neto, para fazer com que ele se sinta amado tanto, que muitas vezes o ensinamento do avô vem como doce. E aquilo que para o pai é difícil fazer, para o vovô e para a vovó é maravilhoso, é fácil. A gente ensina os nossos netos de uma maneira mais tranquila. O Enzo é um menino muito inteligente, mas ele é perfeccionista. Ele não suporta errar, ele chora quando erra. Então outro dia eu estava desenhando os super-heróis para ele, ele cortava e desenhava. E pintava, desculpe. Eu desenhava, ele cortava e pintava. Aí ele foi cortar e deu uma triscadinha de nada, irmãos. Ele foi chorando para o canto do quarto dele. Eu fui atrás e falei: o que houve, meu filho? Não, vovô, eu errei. Eu falei: daí? A gente faz de novo. Não, mas eu não gosto de errar. Eu falei: mas você vai errar muitas vezes. Aí ele parou para me ouvir. Eu falei: porque na vida todo mundo erra, só não erra quem é Jesus. Só Jesus nunca errou. E você tem que aprender com os erros. Ele falou: como assim?
Falei, você lembra quando você era criança e começou a andar? Ele falou, não. Eu falei, mas eu vou te contar como é que era. Você dava um passinho e caía, dava 2 e caía, depois dava 3 e caía. Hoje você não cai mais, porque você não desistiu quando errou. Hoje você já corre mais do que o vovô. Ele disse, mas correr mais que você é fácil, vovô. Ainda tive que ouvir essa. Eu quero dizer para os varões aqui, Deus tem um grande chamado para a tua vida. Você é importante. Mesmo que hoje você não esteja numa posição de destaque, mesmo que hoje você esteja desempregado, Deus não retirou a unção de você. Você é o sacerdote da tua casa. Você pode ser importante na criação, na educação, no treinamento dos seus filhos. Como essa campanha é pela família de joelhos, eu quero agora que nós estejamos de joelhos e você vai orar e interceder pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa. A pastora Lília vai levantar um clamor. Eu vou pedir para os intercessores que ficaram em jejum e que ungiram as pessoas, dividam-se por favor entre esses dois lados do palco e estenda a mão para lá. Senhor Deus, a tua palavra diz no Salmo 3, versículo 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Senhor Deus, eu profetizo a salvação para as famílias, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu clamo pelos maridos que ainda não são salvos, que o Senhor os salve em nome de Jesus. Pai, eu te peço por aquele marido que está aqui, sua esposa ainda não é salva, que a salvação entre, Senhor Deus, na vida dela e que ela seja alcançada, Senhor, pela salvação, pela mensagem de boas novas. Eu oro, Senhor Deus, pelos filhos que ainda não são salvos, pelos netos, Senhor. Eu clamo agora por essas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre com salvação nos lares, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, pela ação poderosa do teu Espírito, que o Senhor venha convencer, que o Senhor venha fazer o milagre de salvação, mas que toda a casa seja salva, Senhor Deus, o homem, a mulher, os filhos, Senhor Deus, aqueles que vêm participar da família, os netos, todas as gerações. Nós clamamos pela bênção da salvação, Senhor Deus, e como diz a tua palavra, e sobre o teu povo a tua bênção. A tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Pai, enriquece em todas as coisas as famílias, em nome de Jesus. Enriquece a vida espiritual, Pai, que cada um busque o conhecimento da tua palavra, a intimidade contigo, Senhor Deus, é o que eu te peço. Senhor Deus, venha enriquecer emocionalmente, Senhor Deus, cura as feridas, Senhor Deus, liberta a família, Senhor Deus, das cadeias do inferno, em nome de Jesus. Senhor Deus, se aqui famílias que se apresentam diante do Senhor estão amarradas, Senhor Deus, em vícios, eu te peço que pela ação poderosa do teu Espírito, o Senhor quebre em nome de Jesus todas as cadeias do inferno, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, eu peço a bênção material. Senhor Deus, o Senhor tem abundância, a tua palavra nos ensina que aquele que te busca tem abundância, Senhor Deus, material, que o pão de cada dia não falte, Senhor Deus, que a provisão dos céus, que o emprego, que a provisão, Senhor Deus, material não falte. Por isso aquele que está aqui, Senhor Deus, a família endividada, eu te peço que o Senhor dê uma salvação,
que o Senhor abra uma porta, que o Senhor faça um milagre, Senhor Deus. Tira as famílias do endividamento, tira as famílias, Senhor Deus, da falta de oportunidade no trabalho. Pai, em nome de Jesus eu te peço que neste final de ano eles vivam o milagre do Senhor. Nós estamos clamando, Senhor Deus, todos os domingos de joelhos, Senhor Deus, porque nós esperamos a tua bênção. Como diz a tua palavra, sobre o teu povo está a tua bênção. Por isso agora, em nome de Jesus, que a tua bênção desça dos céus sobre cada família aqui, Pai. Cada família representada. Se tiver uma pessoa, Senhor Deus, mesmo de uma família numerosa, que a bênção desça agora, desça do céu, Senhor Deus, como uma chuva suave, para regar a terra, Senhor Deus, para produzir os frutos maravilhosos que nós temos no Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus ama a sua família. Deus ama os seus filhos. Deus ama os seus netos. Ele quer fazer uma obra linda na sua história. Às vezes Satanás vem e destrói. Mas nunca se esqueça, Satanás não tem nenhuma comparação com Deus. Continue crendo, porque Deus vai reverter todas as coisas. Ele é poderoso. Creia e clame a Ele, e persevere no caminho da palavra, que Deus vai salvar a sua família. Paulo disse para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, e tu e toda a tua casa serão salvos. Deus sabe que se você tiver salvo sem o teu filho ser salvo, você não vai estar feliz. Então, quando você ensina o filho no caminho que deve andar. Eu vim de uma família onde a minha mãe foi o esteio, meu pai nem cristão era. Todos os meus irmãos e eu mesmo saímos da igreja, mas a minha mãe continuou orando, e todos voltaram para Jesus. Agora eu tenho certeza que se meu pai tivesse sido um homem convertido, nós não teríamos nos desviado. Então você, mulher que está aí talvez triste, porque isso que eu preguei ainda não é realidade do seu marido. O Deus que você serve é eterno. A Bíblia diz que Ele conhece o fim no começo. Ele sabe a data e a hora da conversão do teu marido, dos seus filhos, porque eles são do Senhor. Na hora que você faz uma aliança com Deus, Ele faz com toda a tua família.